Olá, realistas, tudo bem? Vamos para o X da questão aqui, a pergunta mais feita no Cortes, né? Narcisista é doente mental? Vamos tentar aqui reduzir, já que a gente está falando de Cortes, tentar aqui reduzir em 5 minutos uma linguagem mais rápida, mais dinâmica para a gente poder entender. Gente, quando a gente pergunta se o narcisista é um doente mental, nós primeiramente devemos fazer uma diferenciação, tá? Para a gente poder entender. De um lado, nós temos distúrbio de personalidade e de um outro lado nós temos distúrbios mentais. Esses distúrbios mentais, ele adveio de uma ordem genética, né? São pessoas que passam por neuroses, psicoses e perversão. Então, distúrbio mental, repetindo, né, advém de uma forma genética, né? São pessoas que incorrem em neurose, psicose e perversão. Então, nós fechamos aqui o grupo de distúrbios mentais, tá? E de um outro lado que nós falamos de distúrbios de personalidade. Então, veja que há nomes diferentes, né? Enquanto que aqui é distúrbios mentais, nós estamos falando aqui de distúrbios de personalidade, tá? Os distúrbios mentais, nós dizemos então que advém de uma forma genética. Beleza. Agora, o distúrbio de personalidade advém de uma forma ambiental. São pessoas que se desenvolvem ali no seu ambiente, através de ser maltratados demais ou no sentido de sofrer traumas do ambiente, né? Em exceção ali do psicopata que está no distúrbio de personalidade, mas ele advém de uma forma genética, né? Mas ele mais ainda se desenvolve, mais ainda no ambiente, né? Isso tudo também ajuda, né? Mas ele advém de uma forma genética, então ele fica aqui no distúrbio de personalidade. Então, tem como a gente dizer que o narcisista que está aqui nesse grupo de distúrbio de personalidade é um doente mental? Não. O doente mental é aquela pessoa que incorre em neurose, psicose, perversão, aquilo que nós falamos, no sentido de que se essa pessoa tiver que surtar um doente mental, ele não vai se importar com as pessoas que estão à sua volta. Quais são as pessoas que estão na sua volta? Vocês estão me entendendo? Quem de fato é um doente mental, eles incorrem em neurose, psicose, perversão, no sentido de que, surtou, eles não se dão conta de quem estão à volta dele. Mas, Michele, por que você está falando isso? Porque quem adveio de um transtorno de personalidade, o que é diferente de distúrbios mentais, quem tem distúrbio de personalidade observa o ambiente. Ou seja, não vai dar um de surtado, um de manipulador, um de mentiroso num ambiente em que ele é observado, em um ambiente em que alguém possa alertar a vítima. Estão entendendo? Então tem uma certa inteligência, um certo maquiavelismo, uma certa perversidade, um certo estudo, uma certa inteligência, um certo traquejo social, né? De saber quando vai manipular essa vítima, de quando saber jogar com essa vítima. Estão entendendo? Então não tem como a gente chamar um narcisista de doente mental, que é aquele que surta, é aquele que, né, entra em qualquer estágio de histeria, né, que ele não se dá conta ali, ele sai do estágio de consciência mesmo, né, que ele surta, ele arranca a roupa, ele grita, ele se bate, né, em frente de qualquer tipo de pessoa, em qualquer sociedade, qualquer situação financeira, em qualquer ocasião. Então não tem como a gente colocar esse transtorno de personalidade e perversão de um traço errático, gente, aqueles que não aceitam regras, num grupo de doentes mentais, tá? Mas aí vai ter gente que vai perguntar assim: Michele, então por que o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico de Doenças Mentais, vamos dizer assim, ele colocou lá como se o narcisista ou essas pessoas que têm um transtorno de personalidade fossem doentes mentais. Na verdade, ele pegou e fez um apanhado de todas as doenças, né, que incorrem ali na mente, qualquer tipo de distúrbio, de transtornos, e listou e colocou tudo ali naquele diagnóstico, né, aquele manual, tá certo? Então, não necessariamente que sejam doentes mentais, tá? Então, tem até ali uma certa, como se diz, decadência, né, na psiquiatria, que o Guido Palomba
inclusive até escreveu um livro sobre isso, em que é um psiquiatra forense, que ele fala que há uma decadência na psiquiatria, no sentido de que hoje tudo se intitula, né, como doença mental, ou seja, você age de uma forma diferenciada, já intitula ali como doente mental e já coloca você ali no DSM-5, ou seja, esses traços, né, de um grupo minimamente de 10 pessoas, 5 pessoas, um exemplo, tá, que ele quis dar. E tudo vai lá pro rol, né, do DSM-5. Então vamos ter cuidado, de verdade mesmo, separando aqui, tá certo? Do joio do trigo, tá? Que é uma discrepância, assim, que é uma diferença muito gritante, é que narcisistas não são doentes mentais. Narcisistas são pessoas perversas, maquiavélicas, são pessoas que sabem jogar, são pessoas altamente inteligentes. Tá bom, gente? Um beijo e fiquem com Deus. Tchau.